Um bom sábado aos nossos queridos irmãos, um bom sábado à nossa querida audiência. Que Deus seja louvado pela nossa presença aqui esta manhã. Amém? Eu prometi a vocês que nós falaríamos hoje sobre Apocalipse 17. No entanto, tendo em vista a repercussão da morte de Charlie Kirk, vamos deixar Apocalipse 17 para uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Tá bom? E, em todo caso, a mensagem de hoje, ela, de certa forma, prepara o nosso caminho para compreender de forma correta a visão de João em Apocalipse 17. Então, se Deus permitir, deixaremos para uma próxima oportunidade. Daniel 11, versos 40 a 45, diz que pouco antes da volta do Senhor Jesus Cristo a esta terra, o mundo estaria dividido. O mundo estaria polarizado entre os reis do norte e do sul. Ou seja, entre o norte global e o sul global. Mas essa polarização, irmãos, não acontece só no contexto geopolítico. No contexto da relação entre as nações. Esta polarização acontece também no seio da sociedade. Ela também diz respeito a uma guerra cultural. A direita sendo o norte, a esquerda sendo o sul. Nós estamos vivenciando esse conflito exatamente como diz Daniel 11, versos 40 a 45. Um conflito que marca esse período culminante da história humana, que é o tempo do fim. E a morte trágica de Charlie Kirk exacerbou e tem exacerbado essa polarização na sociedade, especialmente na sociedade americana. Eu quero começar então mencionando um texto da Bíblia. Eu apenas vou mencionar os textos, porque como nós temos muita coisa para tratar esta manhã, e eu quero fazê-lo dentro do tempo, então eu vou apenas mencionar os textos. O primeiro texto é Ezequiel 18, verso 32, a primeira parte. Ezequiel 18, verso 32, a primeira parte, diz assim: porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Tudo bem, irmãos? Tudo bem, meus queridos? Deus não tem prazer na morte de ninguém. E 2 Pedro 3, verso 9, e 1 Timóteo 2, verso 4, também dizem que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Então, Deus não é o vilão das tragédias humanas. O vilão das tragédias que afligem este mundo é Satanás, a quem Jesus, em João 8,44, se referiu como homicida e pai da mentira. Está claro, irmãos? Então, o vilão aqui não é Deus, que não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. O vilão aqui é Satanás, que, de acordo com Jesus, é o maior dos homicidas. Portanto, irmãos, em última análise, o responsável pela morte trágica de Charlie Kirk é Satanás. Está correto? Tudo bem, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Naturalmente, os criminosos são responsáveis e são responsabilizáveis diante de Deus e diante da justiça humana. Mas, em última análise, porém, em última instância, Satanás, sendo o maior dos homicidas, é responsável pela morte desse jovem. Veja, estamos examinando a coisa toda aqui do ponto de vista espiritual. Não podemos perder isso de vista de forma alguma. Está claro, irmãos? No entanto, Deus pode converter uma tragédia em bênção? Sim ou não? Com toda certeza, não é, irmãos? Com toda certeza. Deus pode converter uma tragédia em bênção para a salvação de muitas almas.
E a morte de Kirk, embora trágica, embora chocante, Deus transformou essa tragédia em bênção. E antes de eu comentar sobre isso, quero ler para os meus queridos e amados irmãos e para a nossa querida audiência um texto de Ellen G. White, publicado no The Bible Echo, de 26 de agosto de 1895. Por favor, irmãos, meus queridos, prestem atenção nessas palavras aqui da pena inspirada. Há períodos que são pontos de virada na história. O que Ellen White escreveu aqui? Há períodos que são pontos de virada na história. O nome da organização fundada pelo Sr. Kirk é justamente ponto de virada. Eu acho isso muito significativo. Há períodos que são pontos de virada na história. A morte desse jovem é um ponto de virada na história dos Estados Unidos e do mundo. Vamos ver por quê em seguida. Há períodos que são pontos de virada na história das nações e da igreja, diz Ellen White. Na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, a luz para aquele momento é dada. O que a pena inspirada está dizendo para nós aqui, irmãos? Que há períodos de crise. Há pontos de virada na história. E quando esses períodos de ponto de virada na história das nações e da igreja chegam, quando esses períodos chegam, Deus tem uma mensagem oportuna para aquele momento, uma mensagem a ser dada. Vocês estão me acompanhando? Estão na mesma página comigo? E Deus tem uma mensagem que Ele está transmitindo por meio da vida e da morte de Charlie Kirk. Por favor, permita que eu leia aqui para vocês, para a nossa querida audiência, uma das entrevistas que Kirk deu e o que ele declarou nesta entrevista. Por favor, acompanhem comigo aí. O que Ellen White disse mesmo? No ponto de virada da história, aquele ponto decisivo, Deus tem uma mensagem a ser dada. Ele transforma uma tragédia, portanto, em bênção para salvar almas. Escute isso. Charlie Kirk, numa entrevista. Honrar o sábado mudará basicamente o mundo. Kirk estava se referindo aqui ao sábado do 7º dia, Êxodo 20, verso 8. Quarto mandamento da lei de Deus. Por favor, irmãos, acompanhem. E é um argumento de que, neste mundo hipermaterialista, muito rápido e digitalmente frenético, existe este dom que, creio eu, o Senhor deu aos hebreus e que decidimos simplesmente ignorar. Veja, irmãos, um jovem nacionalista cristão, evangélico americano, dando esse testemunho sobre o sábado do 7º dia. Por favor, acompanhem. É muito simples, disse Kirk. Vocês vão parar um dia que será sagrado, que será diferente. Para aqueles que são agnósticos ou não cristãos, eu ainda os encorajo a fazer isso. Ou seja, guardem o sábado do 7º dia. Pessoas que honram o sábado vivem mais. Sabemos disso com os adventistas do 7º dia. Charlie Kirk. Sabemos disso com os adventistas do 7º dia. Eles são realmente mais felizes. Eles têm melhores resultados de saúde. E mais adiante, Kirk conclui, honestamente, algo nos foi dito no Sinai que não devemos esquecer. O que Ellen White escreveu, eu vou repetir, para refrescar a vossa memória, meus queridos pupilos. Há períodos que são pontos de virada na história das nações e da igreja. A morte de Kirk é um ponto de virada? Sem dúvida alguma. Vamos ver isso daqui a pouco. Na providência de Deus, olha aí, Deus operando, irmãos. Não é Elier. Deus sempre está no comando. Escute isto. Na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, o que ele faz? A luz para aquele momento é dada. Qual é a luz que Deus tem permitido irradiar sobre o mundo
por meio da morte trágica de Charlie Kirk, irmãos. Qual é a luz que o Senhor está dando ao mundo agora, que é parte da verdade presente? A verdade do sábado, do sétimo dia. Vejam isto, irmãos, por favor. Um jovem que não era adventista do sétimo dia, era um nacionalista cristão, dando um testemunho positivo sobre o sábado do sétimo dia. O que isso diz aos adventistas do sétimo dia? Não seria esta uma oportunidade que Deus, na sua providência, está nos concedendo? Não é esta uma oportunidade em que o Senhor está dando visibilidade ao sábado do sétimo dia, como o Senhor estivesse dizendo assim, olha, já preparei o caminho para vocês, vão em frente. Ou eu estou exagerando? Tem mais. Depois do assassinato de Kirk, eu fiz algumas buscas na internet e encontrei alguns testemunhos muito interessantes nas redes sociais. O que eu vou ler aqui é de um apresentador de um talk show político no YouTube americano. E ele postou o seguinte na rede social dele, escute isso, na rede social desse apresentador. Bem, em homenagem a Charlie, não estarei mais online do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Tem mais. Um comentarista político e advogado escreveu na sua rede social: na época de sua morte, Charlie Kirk estava trabalhando em um livro sobre o sábado. Link na descrição. Espero que o livro ainda seja publicado. São pessoas não adventistas, irmãos. Não são nem judeus. Escute isto. Enquanto isso, uma maneira incrível para judeus e cristãos honrarem Charlie é guardando o sábado do sétimo dia. Da rede social da Gold Stock Trades, recomendo fortemente a todos que honrem o sábado esta semana, em homenagem a Charlie Kirk. É providência divina ou não? O Senhor está dando uma luz, irmãos, aproveitando uma tragédia. Um ponto de virada na história dos Estados Unidos do mundo. O Senhor está transmitindo ao mundo a luz a ser dada para este momento, para este ponto de virada. A luz do sábado do sétimo dia aqui. As pedras estão clamando. Ou não estão? Tem mais? Do site da revista Vox. Giovanni, a Vox não é de direita. Definitivamente não é uma revista conservadora. Querida audiência, por favor, acompanhe isso. Do site da revista Vox, a colunista, que é uma judia, escreveu: Charlie Kirk, 31 anos, observava o sábado judaico. Toda semana. Irmãos, olha a visibilidade que está sendo dada ao sábado do sétimo dia, por favor. Toda semana, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, Kirk desligava o celular, passava tempo com a esposa e os filhos e descansava. Ela continua, a articulista. Achei isso surpreendente. Revista Vox. Ele era um cristão evangélico declarado. Também achei o fato inesperadamente comovente. Mais adiante, a colunista escreveu: encontrei um vídeo de Charlie explicando por que ele se sentia atraído pelo sábado. Ele estava até escrevendo um livro que será lançado em dezembro deste ano. Olha a visibilidade, irmãos. Sobre por que ele achava que observar o sábado era tão transformador. Revista Vox. Não é de direita, não é conservadora. Por favor, irmãos, Deus operando. A providência divina operando e dando visibilidade a uma parte importante da verdade presente, irmãos. A luz a ser dada no ponto de virada. Estamos testemunhando e vivenciando isso. Do site da revista Rolling Stone. Não, essa aqui definitivamente não é de direita e nem conservadora, né? Ok? No entanto, eles publicaram o seguinte artigo em seu site. Revista Rolling Stone. Por favor, irmãos, acompanhem. Charlie Kirk estava se preparando para lançar um novo livro quando o ativista de direita foi morto a tiros em Utah na terça-feira. O próximo livro de Kirk, Pare em Nome de Deus, chegou ao topo da lista dos mais vendidos da Amazon
3 meses antes da data de lançamento prevista para 9 de dezembro. A matéria continua com o subtítulo Por que honrar o sábado transformará a sua vida? O livro de Kirk aborda o significado histórico do dia bíblico de descanso. Irmãos, Rolling Stone. E oferece um argumento sobre por que é mais importante do que nunca observá-lo. Em uma breve descrição online, o autor conservador e cristão declarado posiciona o sábado do 7º dia como um ato radical de resistência em uma sociedade dominada por telas e barulho constante. Como o título do livro sugere, Pare em Nome de Deus, tem como objetivo mostrar aos leitores como honrar o sábado restaura o equilíbrio, reduz a ansiedade e nutre sua alma. Meus irmãos, o que Deus faz no ponto de virada da história? Ele aproveita aquele momento, aquele período de crise, para dar luz, para salvar almas. Muitas pessoas que não conheciam o sábado estão guardando o sábado do 7º dia por causa do testemunho daquele jovem. Não é, irmãos? Não é significativo isso? O que Deus espera de nós? Por favor, permita que eu volte à citação de Ellen White em The Bible Echo. Ellen White continua: se a luz para o período de crise for recebida, haverá progresso espiritual. Se for rejeitada, haverá declínio espiritual e naufrágio. O Senhor, em sua palavra, revelou a obra agressiva do Evangelho. Eu gostei muito dessa expressão aqui. A obra agressiva do Evangelho. Irmãos, é claro que agressivo aqui no bom sentido. Ellen White está se referindo à ousadia santa no temor, no Espírito de Deus, porque são tempos de emergência que exigem essa atitude da parte dos adventistas. Não podemos ser tímidos, não podemos ser medrosos. É verdade que nós precisamos ser sábios e prudentes para não atrair o problema antes do tempo. Mas, por outro lado, irmãos, nós precisamos ser ousados na proclamação da mensagem, porque Deus está abrindo caminho para isto, irmãos. Nós não podemos ser tímidos. E Ellen White está dizendo aqui, o Senhor, em sua palavra, revelou a obra agressiva do Evangelho, como foi realizada no passado e será no futuro. Até o conflito final, quando as agências satânicas farão seu último movimento maravilhoso. E estas agências não estão fazendo seu último movimento maravilhoso? Porque, enquanto Deus transformou a tragédia da morte de Kirk em uma bênção para milhões de pessoas, expondo a luz da verdade para esse tempo, Satanás não dorme. Não é verdade? Ele contra-atacou em seguida. Vou demonstrar isso agora aos senhores. Na verdade, quem dorme somos nós, né? Nós é que gostamos de dormir, somos muito sonolentos. O que diz Romanos 13, verso 11? Pessoal, vocês que conhecem o tempo, é hora de despertar do sono. Irmãos, olha o que está acontecendo. As pedras estão clamando. O que nós faremos a respeito? Não vamos aproveitar o caminho que o Senhor abriu para nós. O Senhor abriu e limpou o caminho para nós, irmãos. Mas, como eu disse, Satanás não dorme, não é? Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, verso 11, por favor, irmãos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo, mas falava. Por causa do tempo do surgimento desta besta profética, da forma do seu surgimento, e em virtude de outras características marcantes e exclusivas que esse animal simbólico tem, nós não temos a menor dúvida de que esta besta se refere aos Estados Unidos da América. Tudo bem, pessoal? Estão me acompanhando? Ok. Você, eventualmente, pode não entender nada no verso 11, mas uma coisa precisa ficar clara na sua mente. Parece cordeiro, mas fala como dragão. Os Estados Unidos da América, entre as nações do primeiro mundo, são a nação mais cristã da Terra. Aparência de cordeiro. A palavra cordeiro aparece 29 vezes no Apocalipse. 28 se refere a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Apenas aqui, em Apocalipse 13, verso 11, se refere à besta que emerge da terra, e nós entendemos ser os Estados Unidos da América. As coisas, cuidado,
Parecem ser, mas na verdade não são. Está claro isso, irmãos? Muito bem. Os senhores se lembram da trágica morte do senhor George Floyd? Maio de 2020. Aliás, eu me deparei com uma informação curiosa na internet sobre George Floyd e sobre Charlie Kirk. Ambos nasceram no dia 14 de outubro. George Floyd nasceu em 14 de outubro de 1973 e Charlie Kirk nasceu em 14 de outubro de 1993. 20 anos de diferença. E sem saberem, esses dois jovens se tornaram figuras chaves na polarização da sociedade americana. Eu acho isso muito significativo. E eu fiquei meditando um pouco sobre isso e quero saber se o que eu vou dizer a vocês faz algum sentido ou não, à luz da palavra de Deus e da história. Por que o vídeo de George Floyd se tornou viral em maio e junho de 2020? Afinal, na época, existiam na internet vários vídeos, dezenas de vídeos, mostrando a brutalidade policial na América. Mas por que o vídeo de George Floyd se tornou viral? O que me fez pensar no seguinte. Às vezes um vídeo se torna viral, né, irmãos? Mas às vezes um vídeo é feito para se tornar viral. Faz sentido? Ou seja, um vídeo feito para ser viral na internet, ele precisa ser produzido, editado, publicado e compartilhado pelas pessoas certas, no momento certo e da maneira certa. Sim ou não? Faz sentido isso? É possível que os eventos em torno do incidente com George Floyd tenham sido parte de uma operação psicológica em larga escala? Por que só o vídeo dele se tornou viral? Porque 2 dias somente depois do incidente, a Nike veiculou uma peça publicitária apoiando os protestos? Por que uma empresa faria isso 2 dias depois? É possível que a sociedade americana, e por extensão nós, tenhamos sido vítimas de uma operação psicológica em larga escala. Irmãos, por favor, me acompanhem. É possível, principalmente levando-se em conta que as manifestações ocorreram no auge da pandemia, quando as políticas restritivas já estavam em vigor. No entanto, a mídia nunca questionou na época por que os manifestantes, pela morte de George Floyd, podiam sair na rua sem máscaras. Não respeitaram o distanciamento social. Ninguém foi punido por isso. E se aglomeraram em massa em várias cidades americanas. Enquanto para que o resto da população, as políticas restritivas ainda valiam. Será que não era parte de uma operação psicológica? Bom, trazendo isso agora para o incidente com Charlie Kirk. Vocês repararam como os vídeos mostrando a reação da esquerda, os vídeos celebrando de forma absurda a morte daquele jovem, vocês repararam como esses vídeos se tornaram rapidamente virais? Como os vídeos de George Floyd lá em 2020? Vocês repararam nisso? Ou eu tenho a imaginação muito fértil? Vocês repararam como a imprensa, como a mídia convencional deu bastante visibilidade a esses vídeos? E aí eu pergunto, para o nosso contexto agora, é possível que o incidente em torno da morte trágica de Kirk seja parte de uma operação psicológica em massa? Enfatizando a divisão entre direita e esquerda, exacerbando a divisão e a polarização na sociedade americana e além? É possível, irmãos? Ou eu tenho a imaginação muito fértil? Vocês repararam bem no histórico de investigação do FBI? Irmãos, isso é de domínio público e notório, por favor.
Primeiro, logo em seguida ao tiroteio, prenderam um senhor de idade. Direita, esquerda, não sabíamos. Em seguida, o FBI tinha alguém de interesse especial, de esquerda. Depois, pouco tempo depois, já tinha um suspeito, aquele que teria atirado contra Charlie Kirk, de uma família conservadora de direita. No entanto, ele tinha relações com um companheiro transgênero de esquerda. O que eu quero dizer, irmãos, vocês repararam nisso? Esquerda, direita, sempre enfatizando a divisão, sempre exacerbando a polarização. Não seria isso parte de uma estratégia? Não seria isso, vou repetir, uma operação psicológica em massa, com o objetivo de dividir, enfraquecer e tornar a sociedade americana e além subserviente àquilo que virá? Avaliando isso do ponto de vista da guerra, do conflito espiritual entre Cristo e Satanás, para mim faz todo sentido. Permita-me que eu compartilhe com vocês, por favor, irmãos. Se for uma operação psicológica, ela não saiu dos manuais da Agência de Inteligência Americana. Se for realmente uma operação psicológica, para induzir essa divisão, para exacerbar e aprofundar essa divisão na sociedade americana, ela não veio do manual dos militares. Essa estratégia veio diretamente do manual dos jesuítas. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Presta atenção. Eu sei que a mensagem está exigindo muito, mas eu preciso da atenção de vocês. Por favor. Samuel Morse, o inventor do código Morse, escreveu um livro chamado Conspiração Estrangeira contra as Liberdades dos Estados Unidos. Este livro está disponível no meu site em português. Ele escreveu, escute isto, nas pequenas disputas que separam esses grupos, ele está se referindo aos protestantes, as várias denominações protestantes, mas isso se aplica a todas as demais situações. Escute isto. Nas pequenas disputas que separam esses grupos, a consciência adaptável do jesuíta permite que ele empregue sua influência a qualquer um dos lados. Ou seja, os jesuítas, eles jogam dos dois lados do tabuleiro de xadrez. Está claro isso, irmãos? Querida audiência, por favor. Mais adiante, o Sr. Morse diz, essa flexibilidade da consciência que se mostra benéfica no estabelecimento de qualquer forma de opressão, seja religiosa ou política, leva a alianças notavelmente contraditórias. Isso no tempo dele, século XIX. Na Europa, o catolicismo apoia os regimes mais autoritários. Na América, formou uma aliança com os ideais democráticos do país, condenando veementemente a tirania. Joga dos dois lados. Joga dos dois lados do tabuleiro de xadrez. Charles Chiniquy, o apóstolo da temperança do Canadá, padre católico durante 50 anos, ele escreveu um livro, aliás, chamado 50 anos da Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse livro ele escreveu o seguinte, escute isto. Por favor, tenham paciência, irmãos, escutem. Roma papal, percebeu imediatamente que a própria existência dos Estados Unidos era uma ameaça formidável à sua própria existência. Desde o início, Roma semeou perfidamente os germes da divisão. Escute isto. E do ódio entre as duas grandes seções desse país. Chiniquy está se referindo aqui à Guerra Civil Americana, Norte e Sul, lá nos Estados Unidos. E sentiu um júbilo indescritível quando viu que havia conseguido dividir o Sul do Norte. Na questão candente da escravidão, Roma, considerou essa divisão como sua oportunidade de ouro, esmagar um partido pelo outro e reinar sobre as ruínas sangrentas de ambos, tem sido, inevitavelmente, a sua política. De onde saiu o manual da polarização? Não saiu da CIA, não. Embora a CIA seja dirigida por Roma, podemos falar sobre isso numa outra ocasião. Não saiu de um manual militar meramente, não. Saiu do manual do modus operandi dos jesuítas. Por favor, irmãos. Abraham Lincoln,
Abraham Lincoln, o presidente mártir dos Estados Unidos, por favor. Os senhores precisam ler o livro A Responsabilidade de Roma pelo Assassinato de Abraham Lincoln, do general Harris, que teve acesso em primeira mão ao processo judicial. No caso do Sr. Lincoln. Os senhores precisam ler esse livro. Esse livro também está disponível no meu site, em português. Lincoln disse o seguinte: desafortunadamente, sinto cada vez mais que não estou a lutar unicamente contra os americanos do Sul. Ele está se referindo aqui à Guerra Civil, ok? A Guerra Civil Americana. Mas muito mais contra o Papa de Roma. Lincoln disse isso. Por favor, escute. Contra os pérfidos jesuítas e seus cegos e sangue sedentos escravos. Esta guerra civil, para aqueles que olham, mas não enxergam, parece nada mais que mera questão política. Mas para mim, que estou a ver as molas secretas deste horrível drama, é mais uma guerra religiosa que civil. Escute isso, irmãos. É a Igreja de Roma que deseja governar e degradar o norte dos Estados Unidos, como já vem governando e degradando o sul, desde o dia de seu descobrimento. Para conservar sua ascendência no norte, como faz no sul, a Igreja de Roma está fazendo aqui o que já fez no México e com todas as repúblicas da América do Sul. Está paralisando os braços dos soldados da liberdade por meio de guerras civis. Ela divide nossa nação para enfraquecê-la, subjugá-la e assim reinar soberana. De onde saiu aqui, irmãos, o manual para polarizar a sociedade? De que manual vem o modus operandi? Última citação, tenham paciência comigo. Abade Leone. O Abade Leone abandonou o jesuitismo durante a fase do seu noviciado. E o que ele descobriu na ordem dos jesuítas, ele organizou todos os pensamentos, todas as anotações dele. Isso resultou num livro chamado A Conspiração Jesuíta, que em breve será lançada também no meu site em português. Nenhum desses livros existe em português, viu, irmãos? A iniciativa é nossa, para benefício daqueles que têm interesse no assunto. Abade Leone escreveu o seguinte: um fenômeno para o qual estou obrigado a chamar a atenção, porque a sua imensa importância não é suficientemente apreciada. É a aliança que agora é mais firme do que nunca entre o alto clero e os jesuítas. Digo que nem a sua extensão, nem as suas consequências são suficientemente compreendidas. E, no entanto, quem negará que tem sido a característica do jesuitismo, desde a sua origem até a sua supressão, como atesta Clemente XIV, escreveu isso no século XIX, fomentar continuamente no seio de universidades. No seio de onde? Os jesuítas. Fomentarem continuamente no seio de universidades, parlamentos, corpos clericais e corporações religiosas uma sucessão de descontentamentos, divisões, conflitos e discórdias. Operação psicológica para dividir e conquistar. Saiu de onde? Da Agência de Inteligência dos Estados Unidos? Não. Do Manual dos Militares? Não. Saiu diretamente do Manual dos Jesuítas. Muito bem. Por favor, Sofia, você pode colocar para nós o vídeo número 1. My husband, Charlie, he wanted to save young men, just like the one who took his life. That young man, on the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him.
Você entendeu isso? Veja, preciso fazer uma observação importante. A viúva de Charlie Kirk e seus familiares necessitam das nossas orações. Isso é indiscutível. Não somos insensíveis com relação à tragédia vivida por esta família. Tudo bem, irmãos? E eu não estou colocando em dúvida os sentimentos e as palavras desta mulher. Está claro isso? Mas nós, irmãos, à luz de Apocalipse 13, verso 11, precisamos analisar além da emoção em si e contemplar o quadro completo. Está claro? Vocês repararam que o memorial, porque essa fala de Erika Kirk, a viúva, aconteceu durante a cerimônia em homenagem à memória de Charlie Kirk. E para mim ficou claro que aquele memorial foi, na verdade, uma grande peça publicitária, com todo o respeito que eu tenho pela viúva e pela família dela, viu, irmãos? Uma grande peça publicitária. Um grande evento midiático com forte apelo emocional. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Os senhores repararam os movimentos das câmeras? A câmera foca em Erika Kirk, captura os sentimentos, a emoção dela, e em seguida a câmera focaliza quem? O público. Você precisa ser imerso nesse sentimento altamente emocional. E a câmera foca na reação do público às palavras de Erika Kirk. Veja, é um evento midiático. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos. E depois a câmera novamente foca a reação emocional do público. Está claro isso? Os jesuítas são especialistas em trabalhar com emoções. O teatro jesuíta é uma prova disso. É possível que nós tenhamos vivenciado, de certa forma, uma operação psicológica, um evento midiático, explorando nossas emoções, explorando a nossa sensibilidade, explorando os nossos sentimentos para esse cordeiro, mas vocês vão ver que daqui a pouco vai falar como dragão. Pode colocar o vídeo número 2, por favor, Sofia? In Romans 13, the Apostle Paul talks about a godly government instituted by our Lord and Savior. And what does he describe? The Apostle Paul describes how God establishes the rulers of the nations. In the audience right now, there are rulers of our land. Represented right here is the State Department, the Department of War, the Department of Justice, the Chief Executive. And what does the Apostle Paul in Romans say about a godly leadership? He says that rulers wield the sword for the protection of good men and for the terror of evil men. May we pray that our rulers here, rightfully instituted and given power by our God, wield the sword for the terror of evil men in our nation in Charlie's memory. We needed not just a political realignment, but also a spiritual reawakening. We did. And we have to bring back religion to America, because without borders, law and order, and religion, you really don't have a country anymore. We want religion brought back to America. We want to bring God back into our beautiful USA like never before. We want God back. You cannot defeat us. You cannot slow us. You cannot stop us. You cannot deter us. We will carry Charlie and Erica in our heart every single day and fight that much harder because of what you did to us. You have no idea the dragon you have awakened. You have no idea how determined we will be to save this civilization. Pray again. Read the Bible again. Go to church next Sunday and the Sunday after that, and break free from the temptations and shackles of this world. Evil thought that there would be a funeral today. God has created a revival right here in this house right now.
standing up and saying, that is the revival spirit of Charlie Kirk's life. And that is the power of martyrdom. Because Charlie Kirk is a martyr in the true Christian tradition. We didn't see revolution. Instead, we saw what my husband always prayed he would see in this country. We saw revival. The evil murderer who took Charlie from us expected us to have a funeral today, and instead, my friends, we have had a revival in celebration of Charlie Kirk and of his Lord Jesus Christ. But this is like an old-time revival, isn't it? An old-time revival. Get on board of the revival that is coming. We are not going to be able to stop it. You see evidence of it right here in the stadium. Você percebeu o que aconteceu aqui? Era uma peça midiática, irmãos, um evento midiático altamente emocional. E notem a ênfase no reavivamento. Mas eu pergunto para vocês, é um reavivamento verdadeiro este? É um reavivamento verdadeiro, irmãos. Duas coisas sobre o reavivamento verdadeiro, duas coisas. Primeiro, o verdadeiro reavivamento nos leva de volta à palavra de Deus. Sim? O verdadeiro reavivamento nos leva de volta à Bíblia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o verdadeiro reavivamento não aprofunda a divisão. O verdadeiro reavivamento não exacerba a polarização. Vocês perceberam uma das falas ali? Que os governantes foram instituídos por Deus, lá em Romanos 13, para proteger os bons e aterrorizar os maus. Irmãos, essa frase é forte. Os maus aqui é no sentido moral. Nós podemos ser maus ao proclamar a mensagem do terceiro anjo? Podemos ser enquadrados no discurso de ódio por fazer isso? Um evento midiático, uma operação psicológica em massa para aprofundar a divisão, reavivamento em si, o reavivamento em si, não promove a divisão. Qual o hino que nós cantamos aqui para começar o culto? 333 do inário anterior. Há um dever. Nós pregamos só para a direita, irmãos? Nós pregamos só para a direita? Nós testificamos do evangelho só para a direita? Não, nós testificamos do evangelho para a esquerda também. Nós testificamos do evangelho para os de centro. Nós pregamos o evangelho para crentes e descrentes, para homens e mulheres, para adultos e crianças, cumprindo a comissão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus 28, versos 19 em diante. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O verdadeiro reavivamento não aprofunda a divisão. Você está entendendo para onde a coisa toda está rumando? Meu amigo Elie, você está entendendo para onde a coisa toda está rumando? Eu teria muito mais para falar sobre isso. E ali, Sofia tem mais 2 vídeos, mas o meu tempo acabou. E eu não quero cansá-los. Quero terminar lendo para vocês uma frase de uma entrevista que Kirk deu. Veja, nós concordamos com tudo que ele disse? Não. Fazer referência a Kirk aqui nos torna nacionalistas cristãos? Não. Mas é inegável que aquele jovem viveu segundo a luz que ele recebeu. Não é? Como os valdenses, como Lutero, como Calvino, que não tinham toda a verdade, mas viveram de acordo com a luz que receberam. Ok? Charlie Kirk disse em uma entrevista, escute isso, eu quero ser lembrado pela coragem da minha fé. Isso seria a coisa mais importante para mim. Eu quero ser lembrado pela coragem da minha fé. Como nós seremos lembrados, irmãos? Por nossa timidez? Por sermos politicamente corretos? Por contemporizarmos com a cultura atual? Para nos manter na zona de conforto? Ou seremos lembrados pela coragem da nossa fé? O que Ellen White escreveu? Nos períodos de virada, Deus irradia sua luz. Nós vamos corresponder a isso. Vamos pregar de forma agressiva, ou seja, com santa ousadia e no temor e no Espírito de Deus, a verdade para esse tempo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija nesse sentido, que Deus nos desperte, irmãos, porque são tempos solenes. Já está acontecendo.
O ponto de virada já está acontecendo. Que Deus nos prepare e nos capacite a preparar outros também, em nome de Jesus. Amém.